assim, tivemos vários temas, né? Antes de você entrar, eu comentei isso com as pessoas, que a escola Uhum. sempre se preocupando em ter temas diferentes para conversar com o nosso público. E hoje a gente separou essa noite para conversarmos sobre os adolescentes. E em tempos de pandemia, como que eles estão, né? Então, Uhum. assim, até durante as aulas, das aulas que eles estão tendo, as aulas remotas, eu converso muito com eles. E eles se colocam, cada criança sente de uma forma, né? Então, assim, os adolescentes, eles ficam nesse meio termo, né? Alguns se acham um pouco criança, outros estão se encaminhando para caminho de adulto, então eles ficam nesse Sim. meio. Então, para a gente iniciar isso, Rosiane, eu queria que você falasse como é que é esse período, o adolescente, o que você pode passar para todos? Oi, Andréia. Então, essa questão da fase da adolescência, né? As pessoas costumam até muito falar assim, fase de aborrecente, né? Por quê? Porque justamente por conta dessas mudanças que você falou que ocorrem nessa fase, né? E não Isso. somente, Andréia, as mudanças físicas, né? Como as mudanças hormonais, mudanças sociais, mudanças cognitivas. Então, assim, é uma fase difícil, né? E confusa mesmo. Por quê? Porque até assim, nós, enquanto família, muitas das vezes a gente exige do adolescente que ele tenha uma postura, né, de adulto, e em outros momentos a gente exige uma postura mais infantil, né? Às vezes em casa, o adolescente, a mãe dá algumas responsabilidades, né, e exige, olha, você tem que ter esse compromisso de limpar a casa, né, de esquentar o almoço, de fazer isso, né, e dá várias responsabilidades. E aí, em um outro momento, o adolescente pede, assim, para ir numa festa e voltar tarde, né, na madrugada, e aí a mãe fala, não, você não tem idade para isso, não tem maturidade. E aí, como fica isso na cabeça do adolescente, né? Ué, mas então, eu tenho maturidade ou eu não tenho? Eu sou criança ou sou adulto, né? Então, isso é uma fase, isso é complicado, né, na cabeça do adolescente. Então, a gente precisa, assim, enquanto família, né, se atentar a isso, essas mudanças que ocorrem, né, e ter esse cuidado mesmo na hora até de cobrar, né, de exigir, de entender essas mudanças que acontecem, que ocorrem, Sim. né? É. E assim, a gente percebe que a gente tem que ter esse cuidado, né? Sim, Porque quando eles são muito crianças, né, nessa primeira infância, os pais estão sempre muito próximos, estão uhum, sempre sim, muito perto. O que que você tem? Se a criança chora, por que que você chorou? Então, quando eles vão se encaminhando para essa nova fase, né, que já é complicada, normal, os sim, pais, de verdade, mesmo eles não querendo, né, mico, né, que eles falam muito isso, não querem os pais muito é, perto, mas a gente tem que dar o nosso jeitinho e chegar sempre muito próximo a eles. com Durante os certeza. nossos encontros, né, com os alunos, durante as aulas que eles estão tendo semanais, entre uma aula e outra, eu entro, dou bom dia, mexo com um, mexo com o outro, e foi quando eu tive essa ideia, né, de falar um pouco sobre eles e dessa ansiedade que a gente percebe que é normal. A ansiedade é Sim, normal, né? sim. Aí eu fui perguntando durante as aulas, né, conversando, eu falei assim, gente, nesse período de pandemia, o que que vocês estão sentindo? Aí alguns falaram, ficar em casa me deixa muito ansioso. Não abraçar os meus avós me deixa muito ansioso. Não poder Sim. sair, né? Então, e Uhum. cada um foi se colocando. Teve aluno que falou: tia, eu tô bem. Quando eu percebo que eu vou Uhum. ficar um pouquinho mais triste, eu faço meditação. Eu falei, nossa. Que legal! Então, assim, cada um vai respondendo de uma forma, né? Sim, Então, esse sim, cuidado a gente precisa realmente de conversar com eles, de perceber como é que eles estão, né? sim. Então, até teve um aluno que falou assim para mim, tia,
minha vontade é realmente de voltar à escola. Aí eu ri, né? Tinha até um professor na sala que falou assim: nossa, mas eu já estou até com saudade da escola. Hoje, conversando com uma turma, de manhã estava bem friozinho. Aí eu falei Aham, assim: ah, você me falando isso hoje, com esse tempinho frio, já era um dia que já era motivo de ficar em casa, né? Aí eles, não, até toda essa rotina que eles tinham, na verdade, né? Então, isso uhum, tudo de uma maneira assim muito brusca, foi tirada, sim, né? Então, os sim, pais, na verdade, todos, né, ao redor deles, têm que ficar bem atentos. sim. E uma É, pergunta, Rosiane, assim, que eu queria te colocar, quando eles falaram assim, quando eu falei de ansiedade, muitos falaram de irritação também, né? De não, a gente fica irritado. Então, para a gente, assim, entender um pouco, o que que você tem para me dizer? O que que é uma ansiedade? sim. Então, André, realmente isso tem acontecido, né? Devido a esse momento que a gente tem passado, né, do isolamento, o isolamento social, essa questão da quarentena, realmente, como você falou, né, é tirado do adolescente, de nós, esse direito de ir e vir, a questão de eu não ter mais as aulas presenciais, a questão de eu não ter os meus amigos, né, para poder conversar, não poder abraçar os meus avós, né, como você colocou. Então, assim, tudo isso gera mesmo. Agora, assim, a ansiedade, ela é um estado emocional, né? Então, Uhum. assim, ela acontece quando tem alguma situação que gera, assim, uma tensão, uma insegurança, né, um medo. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma prova, né? Eu fico preocupado, eu fico ansioso, né? Porque eu vou fazer uma prova, ou de repente eu tô com algum conflito com algum amigo, isso me gera uma ansiedade. Então, assim, a ansiedade, ela, quando a gente até fala assim de uma ansiedade mais leve, ela é normal, né? Uhum. Quando eu estou muito preocupada, é natural. Agora, na verdade, ela traz até benefício, porque assim, quando eu me sinto com essa ansiedade, ela até me impulsiona, ela impulsiona o adolescente a realizar as atividades dele, a correr atrás dos sonhos que ele tem, né? Então, assim, é natural. Uhum. Agora, a ansiedade, ela passa a virar um transtorno a partir do momento que aquilo começa a trazer um prejuízo para a minha vida, né? A partir do momento que eu Uhum. deixo de fazer alguma coisa por causa da ansiedade, né? Por exemplo, eu tenho um trabalho para apresentar na escola. E aí eu tô tão ansioso com essa apresentação que eu não vou nesse dia. Eu prefiro ficar sem a nota, não apresentar o trabalho do que ir. Não consigo. A minha ansiedade não me permite isso, né? Então, assim, Uhum. isso já está gerando um prejuízo para você. Então, a partir do Sim. momento que eu tenho uma ansiedade, que aí eu posso colocar como assim, moderada, grave, né? Aí eu já Porque, posso considerar como, Rosiane, como um nós transtorno. sabemos também que a ansiedade tem vários tipos de ansiedade, né? Então, quando Sim, você vários tipos. coloca que a ansiedade, na verdade, é normal, é essa que não traz tanto, na verdade, Isso, quanto prejuízo prejuízo. para a criança, né? Exatamente. Tanto prejuízo, Exatamente. isso. Porque tem Sim, vários tipos de ansiedade que você pode sim. falar rapidamente, um Temos sim. pouquinho de Olha, a cada, gente. só para hoje Sim, mesmo eu estava assistindo e estavam falando sobre isso, né? Todas as pessoas estão muito ansiosas, de uma forma sim, geral, sim, né? E sim. os adolescentes, que é o nosso foco hoje, eles respondem isso, cada um responde de uma forma. Uns se trancam no, Exatamente. no quarto, né? Outros que só querem dormir. Eles falam Uhum, muito sobre isso. Ah, eu durmo, acordo, assisto a aula, durmo, almoço, durmo. Então, cada uhum. criança é, tem uma atitude diferente, né? Então, é Sim. importante que você fale para que todos entendam quais são os tipos de ansiedade que nós temos. Sim, essa questão também que você colocou em relação ao adolescente ficar no quarto, o adolescente não querer sair, a gente também tem que ficar atento a isso, Andréia. Por quê? Se a gente começa a identificar um quadro de ansiedade numa pessoa, né, que a gente coloca de moderado a grave, e ele Aham. começa a demonstrar característica assim de se trancar no quarto, de se isolar, de não querer conversar,
a gente tem que se atentar, porque isso pode ser um quadro já depressivo, né? Porque a ansiedade, quando a gente não percebe, não trata, ela pode acarretar e levar a uma depressão. Então, a gente precisa ficar atento a isso também, né? E os outros tipos de ansiedade que a gente pode colocar é um transtorno de estresse pós-traumático que acontece, né? De repente, com uma pessoa que sofreu um acidente ou sofreu um assalto, sofreu uma situação que foi traumática para ela pode desenvolver esse quadro de ansiedade também, onde ela quando vem aquela lembrança, ela tem todos aqueles sintomas do que aconteceu naquele momento. Tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que está mais ligado a obsessões que a pessoa tem de organização de objetos, ou então, assim, está mais ligado a medos específicos de germes, né? Ou alguma bactéria de contaminação. Transtorno do pânico, né? Então, assim, tem vários transtornos que estão ligados com, né, que vem dentro do transtorno da ansiedade. Então, precisa, Andréia, ser muito, assim, avaliado, sabe? E é importante também o tratamento terapêutico, né? Num transtorno de ansiedade, ser feito junto com o terapeuta e com o médico também, né? Porque muitas das vezes a ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele é patológico, né? Então, assim, ele precisa ser encarado como uma patologia. Às vezes a pessoa fala assim, isso é frescura. Ah, frescura, tá fazendo isso para chamar atenção, né? E não é. Era isso que eu ia te colocar agora, né? Exatamente. A ansiedade tem até um certo ponto que nós podemos dizer que é normal. Sim, né? sim. Dependendo Exatamente. do grau da ansiedade, já se transforma numa patologia, não é isso? Exatamente, exatamente. E aí, a gente, né, na maioria dos casos, a gente vai precisar de fazer a psicoterapia, né, acompanhada do médico. E aí a gente precisa, André, ficar atenta aos sintomas, né? Porque a gente no transtorno de ansiedade, a gente precisa ficar atento aos sintomas, né? A pessoa começa a sentir dor no peito, um aperto no peito, as batidas do coração aumentam, a respiração fica mais ofegante, aumento do suor, tremores, né? Dor de barriga, náuseas. Então, assim, são sintomas que a gente precisa identificar, né? Os sintomas, uma pessoa que quando está com esse transtorno, quando está com uma ansiedade, ela passa a desenvolver. Então, é importante também a gente ficar atento a isso, sim, tá? É bem importante. Assim, a gente percebe quando conversa com eles, né? E eles, assim, a gente consegue entender o cuidado que eles têm, às vezes, até de não passar para os pais. Uhum. Não é isso? Sim, sim. Eles ficam às vezes com vergonha, porque quando você é menor, na cabeça deles, né? Para a gente, na verdade, eles são sempre menores, né? Eu falo isso. Verdade. Mas eles, quando são menores, eles sabem que se chorar, o pai já vai acudir. E eles vão crescendo, eles começam, na verdade, a não querer demonstrar esses sentimentos. Então, é o momento que os pais, nessa fase de adolescência, né, de adolescentes, os pais estarem mais atentos, até mais mesmo quando eles eram menores. Sim. Porque os sinais, às vezes, ficam muito implícitos. Não é? Sim, com certeza. E assim, essa questão também é uma questão que a gente, falando, né, dessa questão da família, dessa questão dos comportamentos dele não querer falar muitas das vezes com a família, porque às vezes, Andréia, ele mesmo não está nem compreendendo o que está acontecendo com ele, né? Ele começa a perceber, de repente, um pensamento acelerado que eu tenho, uma dificuldade de sono, às vezes, assim, uma preocupação muito grande, né? E assim, às vezes eu quero me entender o que está acontecendo, não consigo entender, e muitas das vezes eu não quero levar isso para os meus pais, porque eu não quero trazer uma preocupação a mais, né? Porque também nesse momento as famílias, de uma maneira geral, têm passado, né, por essa situação de dificuldade, de ansiedade. Então, assim, é importante a gente falar sobre isso, a gente conversar.
né? Porque a gente escuta muito, assim, dos adolescentes hoje, a dificuldade maior, né, é a questão do sono, uma dificuldade que tem para dormir. Ah, quando eu vou deitar, Rosiane, eu começo a pensar 1000 coisas ao mesmo tempo, o que eu tenho para fazer amanhã, semana que vem, e começo a pensar várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí acaba a preocupação da questão do retorno das aulas, né? Será quando que vai voltar? E o adolescente tem essa preocupação, né? Então, assim, isso vai aumentando mais a ansiedade. Uhum. E isso foi algo que eles, eu conversando com eles, eles colocaram muito. Sim, Como sim. é que vai ser a vida deles para frente, né? Exatamente. E, por exemplo, a turma do 9º ano, né? Nossos alunos entram na escola, na educação infantil e finalizam a etapa escolar deles no 9º ano. Sempre, todo ano, o 9º ano é uma choradeira danada, porque a maioria dos nossos alunos estão juntos desde pequenininhos. E Verdade. eu conversando com o próprio 9º ano, né? Eles falaram muito Uhum. isso. Tia, como é que vai ser isso? Né? Nós vamos sair daqui. Então, isso já cria realmente uma ansiedade. E com Sim. esse ano atípico que estamos vivendo, eles estão ainda mais preocupados, né? Sim. E Verdade. cada Por isso criança, tem. eu falo criança, não adianta, mas cada adolescente já é costume. Às vezes eu falo isso falando com eles ficam por conta. Uhum. Eles, tia André, tá. Então, assim, eles têm esse receio, né? O que será para Sim. frente, de uma forma geral. E o que a gente percebe é como é que eles ficam, né? E cada um reage de uma forma. Então, uma forma que também que a gente estava conversando, e eles colocaram muito, e eu li também sobre isso, é que alguns adolescentes transportam isso tudo para uma alimentação. Então, tem criança que come muito, mas tem criança que para de comer, come só um Sim. pouquinho, né? Então, Sim. essa Sim. questão de ansiedade com alimentação também é algo que nós, como pais, temos que nos preocupar, porque muitas das Uhum. vezes comem é, em excesso, não por fome, naquele momento de fome, mas uma questão realmente de ansiedade, Sim. né? Abre a Sim. geladeira. O engraçado, eu estava conversando com eles e tinha um professor na sala. Eu até falei assim: eu só não vou falar seu nome na live. Aí ele: não fala meu nome. E a gente conversando sobre isso de alimentação. Aí ele falou assim: mas eu tô nesse quadro aí, hein? De Uhum. ansiedade, de abrir a geladeira e mesmo sem fome e tá comendo, que realmente é uma fuga, né? É Sim, uma fuga verdade. essa parte da alimentação, né? Eu tinha um amigo que até falava para mim assim, Rosiane, de madrugada, o refrigerante fica lá na geladeira me chamando. Ele me chama, vem, me beba, me beba. Fica chamando ele para ele beber o refrigerante. Mas é verdade, Andréia. O que acontece? A gente acaba muitas das vezes descontando, né, essa questão da ansiedade na alimentação, né? Como você mesmo falou, ou às vezes comendo demais, em excesso, ou deixando de comer, né? Então, assim, a gente precisa ficar atento a isso, porque muitas das vezes, quando acontece da questão de comer mesmo em excesso, a gente pensa na questão do doce, né? A gente pensa na questão do refrigerante, e a gente precisa se atentar, porque o chocolate, o doce, ele até, assim, parece a princípio que ele dá uma acalmada nos ânimos, né? Naquele momento que a gente está de estresse. Mas a gente sabe que isso, ele acelera o nosso metabolismo, né? A questão da cafeína, do excesso de açúcar, principalmente à noite. Então, a gente precisa ter esse cuidado em relação à alimentação. E o adolescente, ele precisa muito da ajuda da família nesse momento, né? Porque, assim, a família, a família é referência nesse momento da alimentação. Então, assim, a família também precisa motivar a questão de uma alimentação mais saudável, né? Colocar isso na prática, de repente tentar. A gente sabe que hoje a questão da família é muito corrido, né, Andréia? Essa coisa da mãe trabalhar fora, o pai trabalhar fora, é muito corrido. Mas é importante, assim, pelo menos tirar uma vez na semana e tentar a família tirar, né, um dos horários da refeição para sentar junto, fazer uma refeição em família,
né? E assim, a família proporcionar uma referência positiva de alimentação, né? Porque isso é importante. Os pais, eles são os provedores, e também uma outra coisa que eu lembrei aqui agora, né? Que é importante a gente pensar também, na hora de fazer compras, os pais também ficarem atentos. Peraí, se ele está comendo demais, eu vou evitar de comprar isso aqui, né? Produto industrializado, coisas que têm excesso de gordura, ou ao contrário, né? Se ele não está comendo, então deixa eu procurar ver o que ele gosta. Rosiane, né? Na verdade, a gente come em casa o que a gente consome, o que a gente compra, né? O que compra, exatamente. Então, é verdade. Se a gente vê que o nosso filho tá com excesso, claro, né? Então, quanto mais besteiras, aspas, aí, a gente coloca dentro de casa, é onde vai ser o refúgio, né? Exatamente, E também exatamente. ao contrário, né, Rosiane? Eu tenho uma pessoa conhecida que ela fala justamente ao contrário. Meu filho não quer comer. Não quer comer. Então, da mesma forma que a gente tem a fuga para comer bastante o tempo todo, não estou fazendo nada, vou mastigar alguma coisa, vou virar, não sei, né? Estou sempre comendo. E tem ao contrário. Aquela criança que não se alimenta direito, né? Então, e aí é bom até também a gente ficar atento, Andréia, e observar também essa questão da ansiedade. Será que ele está ansioso, né? Porque isso é uma coisa muito comum de acontecer, né? Eu estou ansioso, dá aquele bolo na garganta e nada desce, né? Eu tento comer isso, não consigo, então a gente precisa avaliar, né? Porque assim, são casos específicos que a gente precisa avaliar. Mas essa situação, com certeza, está muito relacionada à ansiedade, realmente, né? Porque algumas pessoas não conseguem mesmo engolir, né? Não conseguem comer, e outras em excesso. Então, tudo a gente precisa... É por isso que, assim, é importante a questão de uma terapia, porque a terapia ela vai ajudar a identificar isso, né? Por que será? Quais são os gatilhos que desencadeiam, né, para que ele não consiga comer, ou para que ele está comendo demais, né? E na terapia a gente consegue trabalhar isso. Então, é importante, sim, a gente falar e estar atento a isso, né? Quando a gente fala também de alimentação, né, ou comendo muito ou comendo pouco, nessa fase da adolescência também, é um cuidado que nós pais também temos que ter com eles, é a questão da imagem. Sim, né? Verdade. A alimentação ligada à imagem nessa fase da adolescência, que é algo que também incomoda muito a eles, né? Eles têm muito isso. Ou eu sou muito magro, ou eu sou muito gordinho. Então, eles mesmo criam isso e levam como uma meta, né? Então, nós temos que ter esse cuidado realmente de poder orientá-los, né? E a gente percebe que esse vínculo aí, comida, alimentação e adolescente também é um outro ponto, não é isso? Sim, da imagem corporal que a gente fala, né, o Andréia. Porque o que acontece? Nessa fase, né, como a gente falou lá no início, acontecem essas mudanças mesmo no corpo, né, do adolescente. Então, por exemplo, a menina, ela já começa a desenvolver os seios, né, os pelos começam, né, a crescer, no menino também, começa lá a barba, a voz começa a mudar. Então, a voz começa a engrossar, e às vezes fica aquela voz estranha, né, nesse momento que está essa transição. Então, assim, é uma mudança que acontece assim, no corpo, que é como se ele estivesse vivenciando o luto mesmo daquele corpo de criança, né, que está passando a se desenvolver um corpo mesmo de adulto. Então, tem essa questão da imagem corporal. E a gente, na nossa sociedade, né, é exigido aquela coisa do corpo perfeito, aquela coisa do corpo ideal, né, André? Que muitas das vezes é algo até que assim, que é quase inatingível. É uma coisa que, assim, às vezes quase que é inatingível, né? Muito distante da realidade de algumas pessoas. Então, assim, a adolescência, como ela está nessas transformações mesmo biológicas, e não só, como a gente falou no início, não só as transformações biológicas, mas emocionais, sociais, a gente precisa. O adolescente,
ele percebe que o corpo dele, a percepção que ele tem em relação ao corpo dele, é fundamental na formação da identidade dele, né? Então, assim, a gente precisa prestar atenção nisso, se a busca do corpo perfeito, a busca do corpo ideal, né? Com todas essas mudanças que vêm, né? Você imagina, o seu corpo está sendo transformado, o seu corpo é uma mudança muito grande que acontece. Então, é natural, né? Então, a gente precisa pensar que isso faz parte da formação da identidade dele. Então, a gente precisa estar muito atento a isso também, né, Andréia? E é uma fase que a gente percebe, né, lá na escola, quando eles colocam aqueles enormes casacos, né? Que é justamente isso que você está falando, a relação que eles têm com a imagem. Até eles se entenderem, eles ficam meio que se escondendo. A se perceber, sim, a se perceber, né? Essas mudanças, é aquilo que eu falei, né? Eu tô vivenciando um luto, né? Que eu olho para o meu corpo, eu me olho no espelho, gente, olha só a mudança, né? Então, assim, é uma coisa muito mesmo. A mudança, ela já é uma situação, assim, difícil para a gente que é adulto, tem uma maturidade, mudanças sempre é difícil, né? Imagina para um adolescente que ainda está com esse processo de maturidade ainda em desenvolvimento, né, de lidar com isso. Então é importante a gente estar atento, é importante a gente conversar, o diálogo na família, né? Eu costumo falar que precisa conversar, precisa buscar o que está acontecendo, e o adolescente nessa fase, né? Ele pode estar passando por uma situação de bullying, ele pode estar passando por uma situação, de repente, de abuso, de perca. Eu não sei, o adolescente ele pode estar passando por situação difícil. E, assim, são tantas coisas que vão acontecendo, né, Andréia? Então, a gente precisa ficar atento, realmente. Sim. A gente conseguiu falar um pouco, né, sobre o que é ser adolescente, um pouquinho de ansiedade, falamos um pouco de alimentação, falamos um pouco de imagem. Mas agora a gente vai chegar no nosso ponto, né? Ponto da nossa conversa de hoje, do nosso tema. Como, Rosiane, como que os pais, a família, podem ajudar os seus filhos nesse momento de pandemia? Porque a gente falou de uma forma geral, né? Como se a nossa vida estivesse dentro desse quadro normal. Mas falando desse momento que estamos vivendo hoje, de pandemia, com todo mundo dentro de casa, como que você consegue mandar um recado desse assim para os pais? Como que os pais podem conseguir enxergar seus filhos nesse momento e podem ajudar? Sim. Então, o principal assim que tem que acontecer dentro da família, primeiro, antes da gente falar isso, a gente tem que sempre estar falando, André, na questão do autocuidado, né? Porque, assim, se eu não estou bem enquanto família, como que eu vou conseguir cuidar bem do meu filho? Como que eu vou conseguir cuidar bem do meu marido, da minha esposa? Então, assim, a primeira coisa, eu preciso cuidar de mim, né? Essa questão do autocuidado. Então, nós, enquanto famílias, a gente precisa também se cuidar, né? Porque a gente também está vivenciando toda né, essa ansiedade, essa preocupação. Então, nós, enquanto família, nós estamos passando também por esse momento de dificuldade. Então, a gente precisa, enquanto família, enquanto pais, ter uma rede de apoio, tá? A gente precisa fazer contato com aquelas pessoas que a gente gosta, com os nossos amigos, né? A gente pode fazer encontros, a gente pode fazer chamada de vídeo, a gente pode fazer encontros, né, por aplicativos de Zoom, que a gente tem tantos aplicativos que a gente consegue ter essa rede de apoio. É importante também os pais terem esse autocuidado com eles mesmo, né? É importante a questão de fazer uma atividade, fazer uma caminhada. Eu tenho até indicado isso para alguns adolescentes, algumas pessoas que eu atendo, que você coloca a sua máscara, né? Leva o seu álcool gel no bolso, procura um horário que não tenha muito movimento, um horário que não tenha aglomeração de pessoas, e vamos fazer uma caminhada, né? A gente precisa se cuidar também, eu preciso estar bem, né? Para poder cuidar do outro, eu preciso dormir, eu preciso descansar, né? Porque senão como eu vou cuidar da minha família e gerenciar tudo isso, né, Andréia? E algo que também os pais precisam, né, como família, precisam perceber
é que, assim, nós, adultos, realmente estamos ansiosos, é, agitados com tudo isso que a gente está vivendo. Mas precisamos Sim, enxergar que eles também estão, sim, sim, né? A gente consegue, a gente precisa entender que eles estão vivendo um outro momento. Então, exatamente. toda família realmente precisa estar envolvida para que Sim. consigamos ajudá-los, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, e se a gente não, a gente, Andréia, não tomar esse cuidado, né, da gente se cuidar enquanto família, né, de ter também essa rede de apoio, de precisar dormir, de fazer nossas caminhadas, né, a gente vai também chegar no momento de ficar tão sem paciência que aí a gente começa, às vezes, dentro de casa, conflitos, né? Eu com conflito com meu esposo, com meu filho, fico sem paciência e às vezes eu falo uma palavra dentro de casa que eu vou ofender o outro, né? E aí isso começa a gerar um mal-estar na família, uma desmotivação tão grande, né? Então, assim, a gente precisa estar bem enquanto pais para poder conseguir gerenciar isso com nossos filhos. O que você deixaria, ô, Rosiane, como dica para esses pais? Para o que a gente poderia fazer com eles nesse momento dentro de casa, que nós estamos Olha, vivendo André, agora? então, uma coisa que é fundamental que a gente precisa é criar rotina, né? Sim, Se eu acordo hoje de manhã e eu não tenho uma rotina estabelecida com o que eu vou fazer, isso acaba aumentando mais a minha ansiedade, isso vai gerando mais ansiedade, porque assim, eu acordo de manhã, né? Eu não tenho assim uma perspectiva daquilo que eu vou fazer à tarde, daquilo que eu vou fazer à noite, daquilo que eu vou fazer amanhã. Então, assim, primeira coisa que eu deixo como dica é estabelecer uma rotina, tá? O que eu vou fazer na parte da manhã, o que eu vou fazer na parte da tarde, o que eu vou fazer à noite. E eu posso estar fazendo isso com a minha rotina enquanto família e posso estar fazendo também isso junto com o adolescente também. Ó, de manhã, o horário de você estudar, à tarde você vai tirar para fazer essa atividade, né? E à noite você vai fazer essa outra, né? Cada família vai ter a sua forma de atividades para fazer, né? Mas o que a gente isso. Eu pode colocar? acredito. É, ó, uma coisa muito importante que a gente tem que fazer é estabelecer metas, né? Até mesmo assim, na questão a gente falando do autocuidado, e esse autocuidado eu estou falando tanto para a família, né? Tanto para a questão do adolescente também, a gente precisa estabelecer metas. Por exemplo, a questão da alimentação. Eu vou colocar como uma meta que essa semana, 3 vezes na semana, eu vou procurar ter uma alimentação mais saudável. Eu vou colocar Sim. como meta para mim essa semana que eu vou beber mais líquido. Eu tenho bebido pouca água, então eu vou colocar isso como uma meta. E sempre trabalhar com metas. Entendeu, André? Então isso é importante. Isso é muito importante. O Quando você planejamento, a fala, rotina, a Rosiane, meta. quando você fala Sim, em rotina, eu converso muito isso com eles, de uma forma geral, porque às vezes eles têm uma aula, um exemplo, 10 horas, uhum, né? Aí você percebe também que eles, tipo, acabaram de acordar. Aí eu falo, gente, vocês têm que acordar um pouco mais cedo. Aí eu falo muito de rotina, né? Acordar um pouco mais uhum, cedo, tomar um café. Não é porque não estão, na escola física que eles podem, acordar a hora que querem, dormir até muito sim, tarde, né? A gente se sim, preocupa muito com isso, né? Deles dormirem sim, muito tarde. Então, eles têm, quando eles falam que estão com sono, na verdade é porque foram dormir muito tarde. Então, sim, essa questão de rotina, nós pais temos que manter, independente se eles estão na escola ou não. Quando eu até sim, conversei com ele, falaram assim, tia, é, é, não estou ansioso porque eu fico jogando. O excesso também de aparelho exa eletrônico, que depois eu deixo exatamente, até você falar um pouco mais sobre isso, sim, também prejudica muito, com não é? certeza. Porque É, ficam naquele jogo, continuam, ficam muito tempo num aparelho eletrônico, ou no celular, ou em jogos.
Teve um aluno que falou isso para mim, tia, eu nem fico mais nervoso, porque eu fico no celular. Aí eu falei assim, mas o celular, por muito tempo, ele também te deixa ansioso, te deixa nervoso, né? Então, eles têm que Sim, ter rotina, eles têm que saber o tempo de fazer uso das coisas. Então, a gente exatamente. sabe, quando eles ficam muito tempo vidrados num jogo, isso também não faz bem. Dependendo do jogo, te deixa até mais irritado, te deixa mais Sim. ansioso, né? Eles riram que eu comentei com eles, uma experiência minha. A minha filha baixou para mim um jogo no celular que era de caça-palavras. Uhum. Enquanto eu não encontrava aquelas palavras, na verdade, esse jogo foi me deixando até mais ansiosa, porque você não conseguia. Eles riram a beça quando eu contei isso para eles, né? Eu falei, gente, vocês têm que ter esse cuidado. Não tem que ficar Uhum. o tempo todo na frente de um videogame, o tempo todo em celular, porque muitos jogos hoje são no celular, né? E Sim, às vezes eu percebo, até mesmo durante uma live que eles estão tendo uma aula, e você vê que eles estão de cabeça baixa, tem um aparelho celular ali do lado deles. Eu falo, gente, então foco, meta, né? Então se sim, organizem para isso. Então, essa se parte organizar. também de É, excesso, esse excesso também, né? Tudo que é em excesso também a gente sabe que não é bom, com né? Então, certeza. quando eles É, ficam muito tempo também, nós como pais, a gente tem que ficar atento, sim. né? Rede Então, social é é, bom? Muito bom, rede social, muito bom, né? sim, A gente vê quantas coisas boas tem, mas também tem várias situações que nós vemos que é errada. Então, sim, nós pais é, temos que ficar atentos até o que eles estão vendo, sim, jogando, pesquisando, contato com exa outras pessoas, né? Quantas sim, situações exatamente. a gente consegue perceber é, de, de pessoas que eles não conhecem e vão se conversando. Então, na verdade, nós, enquanto família, a nossa preocupação é enorme. Sim, E enquanto a é. gente fala de rede social, de jogos, né? Essa parte eletrônica aí com excesso, nós Uhum. precisamos também ficar atentos. Com Não é isso, certeza, porque Rosana? sim, porque assim a tecnologia ela é ótima, né? A gente vai fazer a Ela é gente manter ótima. contato, Mas às vezes acontece mas de imprevistos, né? Que você dessa tá parado na minha exa... frente. Olha, eu não Não, estou mas vocês, conseguindo falar com uma bolinha rodando na minha frente. Nós vamos ter que repetir essa live, ai ó. meu Deus do céu. Não, mas tá me ouvindo direitinho, né, Andréia? Perfeitamente, mas conversar. Ai, Eu estou igual os gente. professores que eles reclamam no Aham. Fundamental 2. Hoje eu estou sentindo na pele, Foi. porque eles não gostam muito de aparecer, né? Aí o Ai, professor gente. entra na sala, bom dia, menina. É um monte de caixinha fechada, só os Ai, nomes. E gente. Ai, aí eu meu Deus. entro, dou bom dia e saio. Quando eu olho, tá aquele troço tudo fechado. Aí eu vou lá, abro o microfone, eu, bom dia para todos e vamos habilitar essas câmeras que eu vou aparecer na Isso casa de aí. vocês. Olha, uma risada. Aí eles vão e abram as câmeras. Agora eu tô igualzinha a você. Eu já vou, eu já Ai, vou marcar outra gente. live. Eu tô aqui, Não, ó. pior que Aí eu a já. ansiedade tá pesada na minha cabeça. Pois é. Não, e Porque pior eu que eu tô já falando com mexi. uma tela parada. Eu não tô tendo retorno nenhum, só sua fala. Não, e pior que eu já mexi em tudo aqui, Andréia. Eu não Não, consigo sinceramente, descobrir. internet é muito bom, muito que bem, mas aí, ó, Sim. Então, sentimos na mas, pele hoje. mas nessa questão assim dos jogos, né? A gente Ah, precisa pula realmente pro ficar jogo, é atento. melhor. Pois é. Mas a gente precisa ficar, né, Andréia, atento, porque é aquilo que você falou, os Sim. excessos, né? Então, assim, Aham. é uma coisa legal, né? Ajuda, mas precisa ser feita de uma forma consciente, né? Com restrição. E uma outra coisa também, André, que eu assim tenho falado, né, com as famílias que eu tenho atendido, de manhã, Aham. quando você acordar, às vezes a gente está em casa, coloca aquele pijama e fica o dia inteiro de pijama, entendeu? Não faça isso. Acorda de manhã, tira o pijama, troca de roupa, lava, joga uma água no rosto, lava o rosto, escova o dente.
não fica de pijama o dia inteiro, arruma a sua cama, né? Porque quando eu acordo de manhã, André, eu acordo de manhã, eu arrumo a minha cama, o meu cérebro ele já vai entender que eu já, assim, já consegui cumprir uma tarefa naquele dia, né? E a gente pensa que não, mas isso faz uma diferença. Então, se eu acordo de manhã, fico com aquela roupa que eu dormi durante o dia inteiro, fico com aquela preguiça, desmotivado, eu não vou conseguir menos ainda render durante o meu dia. Então, assim, eu deixo essa dica também, né? Oi? Às vezes, amanhã eles vão me pegar. Quando eu começar a dar meus bom dia, 8 horas da manhã, eles vão falar, tia Andréia, eu só falei com eles hoje. Foi o foco dessa live aqui, são só eles. Eles giram a beça, né? Quando eu fico falando com eles. Às vezes eu peço para abrir a câmera e eles falam assim, não, tia, eu tô de pijama. Aí eu falei, não, de pijama não dá pra mim. Não dá. Vamos trocar de roupa. Aí eu falo muito com relação a isso, essa rotina, realmente. Né? Sim. Tudo bem, a gente está em casa, mas a gente tem que estar pronto ali, né? Então, realmente, tomar um banho, tomar um café. Tomar um café, assim, horário, né, André? Não tem essa rigorosidade toda, né? A gente está em casa. Então, dá para a gente tomar um café com mais tranquilidade, mas para que estejam prontos. Né? Quando você a gente não precisa, a gente não precisa seguir aqueles mesmos horários que a gente seguia se tivesse, mas eu preciso ter aquela rotina de café da manhã, de almoço, né? Eu preciso me organizar. Eu não posso perder isso, né? Uma outra coisa também, André, da questão do sono, né? Muitos adolescentes têm reclamado dessa questão do sono, que não consegue dormir, e eu trabalho muito a higienização do sono, né? Antes de dormir, você um tempinho antes de você ir dormir, uns 40 minutos, 1 hora antes de você dormir, é importante você não ficar no celular, que essa luz que tem no celular, ela atrapalha também na questão do sono, né? Porque o nosso organismo, ele precisa produzir hormônios para que o sono venha, e essa luz, ela acaba interferindo nisso, atrapalha. Então, assim, vamos fazer como você colocou, que o aluno disse para você da meditação. Vamos fazer meditação, vamos fazer exercício, toma um banhozinho que é relaxante. Oi? Quando eu achei uma graça. Quando eu conversei com eles sobre isso, cada um foi colocando uma situação, né? Não, eu estou ansioso porque eu não estou saindo. Eu falei, então essa minha enquete não estou saindo de casa, vai para 100%. Aí eles começaram a rir. Né? E assim, cada um foi falando. Não, eu fico mais ansioso porque eu não estou saindo. Aí, quando cada um foi falando o seu, quando eu cheguei nele, ele falou assim, tia, eu não estou ansioso. Aí eu falei, meu Deus, não está? Aí todo mundo riu, né, que eu já fiz maior bagunça. Aí ele falou assim, não, quando eu percebo que eu estou ficando um pouco mais ansioso, chegando, né, eu acho que é chegando, na verdade. Ele falou assim, eu paro tudo e vou meditar. Quer dizer, olha que graça, né? Sim, sim. Isso quando você fala desse tempo que eles têm que ter até para poder se desligar, para poder ir dormir, é importante. E, na verdade, a gente vê que isso não acontece. Eles vão jogando, vão mexendo no celular, acabam dormindo com o celular até em cima do rosto, se deixar. Né? Isso quando não vira a noite. Isso quando não vira a noite, né, Andréia? Entendeu? Então, assim, esse uso prolongado da tela, ela causa esse estresse mesmo na hora de dormir, vai ser difícil. Então, assim, procura deitar no escuro, né? Para relaxar a visão. Escutar, de repente, uma música. Geralmente, eu costumo falar isso, falar para eles fazer isso na hora do banho, né? Quando for tomar banho, deixa ali a água, fecha o olho, deixa a água caindo na cabeça. Né? Tenta trazer à sua mente coisas positivas, memórias boas, coisas que você vivenciou agradáveis, né? Porque a gente precisa fazer todo esse processo antes de dormir, porque se eu ficar ali no celular e deitar e querer dormir, né? Não vai rolar, né? Vai ser mais difícil ainda. Professora Márcia, que eu acredito que ela esteja aqui, ela faz um trabalho muito bom com eles. Né? Então, a Márcia faz essa parte de alongamento, reflexão, e eles gostam muito.
porque a Márcia faz uma prática com eles, né? Uhum. E depois ela faz todo esse relaxamento. E você percebe, assim, até a Márcia hoje comentou com eles. Márcia ficou de olho aberto hoje, né? Aí a Márcia falou assim: eu consigo perceber os alunos que conseguem realmente relaxar, que é difícil. Uhum. É difícil, Né? nem todo mundo consegue. Não, é bem complicado isso. Aí teve uma Sim, aluna que sim. falou assim: ai, Tia, isso aí de relaxar me estressa. Eu falei, então, eu Sim. tô no seu time. Ai, todo mundo Uhum. riu, né? Ah, falta ainda para relaxar, vamos acalmar. Mas Sim, a Márcia vem trabalhando muito bem isso com os sim. alunos, né? Educação física, ela já Aham. consegue fazer outro tipo de trabalho, né? Mesmo ela tendo a teoria de educação física para passar para os alunos, ela tem esse cuidado da prática. E eles têm Uhum. gostado, até os professores mexem, quando vê que eles estão assim meio sonolentos. Vamos lá, gente. Vamos se Uhum. esticar, vamos alongar os braços. Os professores também estão embarcando nisso, porque eles precisam, né? Sim, com certeza. Uma coisa também que eles gostam muito, alguns, né, gostam de ir para a cozinha experimentar alguma receita nova. Assim, coisas simples que você pode fazer, panqueca de banana, bolo de chocolate, coisas que você pode fazer no micro-ondas, que é uma coisa simples de você fazer, aprender uma coisa nova. Tem gente que gosta de pintar, tem gente que gosta de desenhar. Né? Então, assim, procura fazer coisas que você gosta, coisas que são prazerosas, que te dê prazer, né? Então, procura fazer e assim, olha, eu gosto de desenhar. Então, aí você coloca lá na sua tabelinha da rotina. 2 dias na semana eu vou tirar para desenhar. Né? Eu vou aprender a fazer uma atividade manual. Não sei, cada um tem um gosto diferente, né? Sim, você percebe que eles acabam descobrindo coisas novas que eles nunca fizeram, Uhum, né? verdade, Quando sim. eu joguei essa pergunta para eles, como que eles estavam se sentindo, o que estava incomodando, o que estava deixando eles ansiosos. Depois que eu fiz essa pergunta, passou um tempo, e depois eu fiz outra pergunta, joguei para eles também, né? O que Uhum, vocês fazem quando estão ansiosos? Que também é sim. importante, até para a gente perceber isso. Aí Uhum, cada um falou alguma coisa. Teve uma aluna que falou: tia, eu pego a minha bicicleta e vou andar. Ando de sim. bicicleta. Teve outra que falou assim: eu pedi para minha mãe comprar telas, tinta e pincéis e estou pintando. Isso. Aí ela Isso falou aí. assim: tia, como isso tem me ajudado, né? Porque acalma, né? Dá Sim, com uma certeza. calminha neles. Sim, eles Com percebem isso. certeza. E aí a gente acaba nesses momentos assim que a gente passa de dificuldade, até assim desenvolvendo coisas que a gente, né, nem sabia que a gente, né, tinha aquela Sim, capacidade para fazer, né? Então, de acordo com o gosto de cada um, né, a gente precisa sim, e cada um perceber foi isso, né? falando assim, situações que eles estão buscando dentro deles. Isso também é muito importante, né? Quando a Sim, gente, assim, esse apoio da família para tudo, realmente não tem jeito, sim, né? Como nós sim. sabemos, filhos para a vida toda, independente da idade, né? Se eles estiverem Exatamente. aí até mais velhas, vão saber que até os filhos casados continuam sendo os nossos filhos, nossas crianças, não adianta, Sim, né? Então é, a gente precisa realmente estar sempre ao entorno deles. E eles se descobrindo em coisas exatamente. diferentes. Essa menina, bem, quando falou de pintura, ela falou que não tinha pintado ainda, né? Aí teve outra Aham. que falou: tia, eu danço. A outra falou que lê um livro. Eu falei para eles que eu Uhum. estou andando de bicicleta. Eles começaram a rir. Eles tinham andando de bicicleta. Eu falei: gente, por que eu não posso andar de bicicleta? Aí eles começaram a rir. Eu falei: ah, não, a noite está muito frio. Eu acordo antes da aula de vocês e vou pedalar. E Aí eles vou começaram a pedalar. rir. Isso Porque aí. assim, a gente realmente precisa buscar formas, Com né? certeza. Então, assim, Com vamos certeza. finalizar que a gente só tem 10 minutos. Então, Uhum. acabei de ouvir, tinha. Então deve ser 8, 7, não sei.
Aqui em casa, André, eu coloco até aqui no YouTube lá vídeos de alongamento para iniciantes, né? Porque eu não tenho muito costume da atividade física e agora na pandemia também menos ainda. Então, o que eu faço? Eu boto todo mundo para a sala para fazer alongamento. Aí coloco lá na televisão, vamos todo mundo alongar. E aí, às vezes, um reclama, não, vem pra cá, vamos fazer alongamento. A gente tem que fazer atividade física, botar o corpo aí pra se movimentar. Senão vai todo mundo ficar aí atrofiado. Então, vamos movimentar o corpo, né, Andréia? O que a gente pode fazer? Vamos dançar, vamos fazer alongamento, cada um dentro daquilo que sabe fazer e que gosta de fazer, né? E era isso que eu ia te pedir agora, que você deixasse assim como dicas, né? Que a gente falou um pouquinho de cada coisa. A gente falou da fase da adolescência, falamos de alimentação, falamos de imagem, falamos de ansiedade, tipos de ansiedade, falamos também. A gente não se aprofundou tanto, né? Porque, assim, quando a gente fala de ansiedade, é um tema muito amplo, longo, né? Muito vasto, muito amplo, Tem muita coisa para ser falada. E o nosso tempo não é tão longo assim, né? Tinha que ser aqui uma live de quantas horas para a gente dar conta disso? Eu não estou mais aguentando te olhar parada. 2 horas da gente falar. Aí, eu queria, Rosiane, que você, como psicóloga, deixasse assim um recado para esses pais. O que eles podem fazer agora, nesse momento? Acredito que a gente já esteja passando, né? Eu acho que momentos piores a gente já conseguiu passar, né? Foi lá no início mesmo, naquele meado ali de março, quando a gente deu de cara com isso, que a gente pensou que seria só uns 15 dias e foi aumentando, e já estamos hoje, 15 de julho, né? Então, assim, eu acho que o pior foi lá na frente, esse susto grande. Ó, estão me sinalizando 5. Ó, eu não gosto de pressão. Meu Deus do céu. Então, Rosiane, eu queria que você deixasse assim como sugestão para os pais. Rapidamente, que já me sinalizaram 5. Então, assim, a questão do diálogo, né, que eu falei, a gente precisa conversar, até para a gente entender, né, o que o adolescente está vivendo, os medos que ele tem passado, né, os desejos que eles estão passando naquele momento. Então, conversar, o diálogo. Uma coisa que eu gosto muito de falar assim, com os pais para fazer junto com os adolescentes é ver fotografias, né? Quando eu sento para ver fotografias antigas, né? E ter esse momento de conversar sobre coisas agradáveis. Vamos relembrar aquela viagem que nós fizemos quando você era pequeno. Então, assim, vamos sentar, vamos conversar, vamos dialogar, vamos acolher, né? Ter esse momento de afetividade. A gente precisa aproveitar, André, esse momento que a gente está passando para ensinar para os nossos filhos a passarem por dificuldade de uma forma mais tranquila, de uma forma mais equilibrada, né? A gente precisa aproveitar esse momento para, assim, ensinar o adolescente a ter uma relação de cumplicidade, de confiança, ensinar o adolescente a ser assertivo. Oi? Eu acho também que esse tempo de pandemia que a gente está vivendo, eu acho que o que vai ficar vai ser esse resgate também da afetividade, né? Exatamente. A gente precisa ensinar. As crianças, os meus adolescentes falaram muito disso. Até adolescente que não era muito de abraçar, ele tinha uma saudade de abraçar. Então você percebe que isso vai ficar bem, né? Exatamente. Quando a gente retorna, muitas pessoas vão mudar com relação a isso. E a gente tem que aproveitar enquanto família para ensinar os nossos filhos a serem crianças e adolescentes mais resilientes, né, André? E aproveitar esse momento de adversidade e serem resilientes, aproveitar esse momento para isso e gerenciar, né? A gente vai ensinar os nossos filhos a gerenciar as emoções dele a passarem por diversidades, né? O que foi, Andréia? 3, 2, 2? Olha só, vou deixar como recado para todos
Roberta vai adorar isso. Mas nós vamos ter que fazer uma nova live. Sinto muito. Né? Porque foi o fim da picada eu passar 1 hora olhando para uma tela redonda. Rodando aí a Na minha carinha. frente. Minha ansiedade hoje já está aqui, ó. Tá lá no ar. Vamos escolher um novo tema. Falamos de tudo. Pelo menos você Aham. falou. Mas você tem que se Aham. apresentar. Não, não gostei. Sinto muito. Vamos ter próxima quarta-feira. Estão todos convidados. Vamos pensar num tema bem legal. E eu e Rosiane estaremos aqui. Vocês nos aguardem. O que nós vamos falar ainda não sei. Podem escrever aí como sugestão, porque aí a gente vai ter uma semana para pesquisar e vamos falar. E Rosiane vai aparecer, porque ninguém merece ficar só me olhando, né? É demais na minha cabeça. Ai, Eu acho que gente. a gente só tem 1 minuto. Eu vou deixar Tá bom, você se André. despedir. Andréia, Agradeço a todos. Oi. eu agradeço muito o convite de participar aqui. Mesmo você não estando me vendo aqui, só escutando a Não, minha gente tá voz. quase de mal. Tô de mal com você. Um beijo, foi um prazer grande aqui para participar com você, tá bom? Com vocês aí na live. Tá bom, Rosiane. Queridos, agradeço, tá? Tenham uma boa noite e podem escrever o tema que vocês querem para a semana que vem, que nós vamos fazer uma